Fala aí galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Assunção. A gente está aqui no Projeto X, o projeto que multiplica suas chances de aprovação no vestibular. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre geometria espacial. Geometria espacial é um assunto que tem caído bastante na UERJ nos últimos anos e que é importante, sobretudo pela modelagem que eu consigo fazer com outros campos da aprendizagem. Então, eu separei em 3 grupos a geometria espacial. Primeiro eu vou falar dos sólidos com 2 bases, tá? Por que sólidos com 2 bases? Na verdade, se você entende como base aquilo que você apoia o sólido, você só vai pensar sempre numa base. Mas como eu consigo ter uma outra face que é exatamente congruente àquela que eu tinha como base, eu posso falar que as 2 bases são iguais. Então, geralmente, a gente costuma pensar como um sólido possui 2 bases. Então, a primeira parte fala de sólidos de 2 bases. Separei como sólido de 2 bases um prisma, poderia ser qualquer prisma, tá? Como é que funciona o prisma? Eu vou colocar um polígono como base e aí eu vou traçando retas com o mesmo tamanho até um plano paralelo àquele plano original da base mesmo. E aí pode ser qualquer polígono. Como eu vou traçar essas arestas chamadas de arestas laterais todas do mesmo tamanho, isso vai causar uma congruência no canto lá de cima com a face que eu tinha embaixo. Usei aqui como exemplo o prisma triangular regular. Eu fiz questão de escolher esse prisma, primeiro porque o prisma triangular ele é importante para a engenharia, que eu consigo fazer como base, eu consigo encontrar de uma maneira fácil o centro de gravidade dele, e aí isso me dá uma certa facilidade enquanto de apoio, então pode cair alguma questão contextualizada. Como eu tenho, como eu falei com vocês, o que acontece aqui é o seguinte: quando eu falo que ele é um prisma triangular regular, eu tenho 2 observações importantes a fazer. Além dessa história que eu já contei para vocês dos prismas, sempre eu vou ter que o polígono que está nas faces vai ser um polígono regular. No caso, se eu estou falando de um prisma triangular regular, seria um triângulo equilátero. Outro caso importante que eu não posso deixar de abordar é o cilindro reto, tá? O cilindro reto ele é muito interessante. Como é que eu crio um cilindro reto? Eu vou pensar num eixo que passa pelo centro da circunferência e aí eu vou pegar uma reta, dependendo se eu quiser pensar só na superfície lateral dele, uma reta, e vou girar paralelamente a esse eixo que eu tenho aqui, que é o eixo principal dele, o eixo de rotação do cilindro. Se eu quiser pensar no volume dele, que é todo aquele espaço interno também, eu posso rotacionar um retângulo, tá? Também, colocando uma aresta aqui, abrindo um raio qualquer de interesse e girando ao redor desse eixo, tá? E eu não podia deixar de comentar o paralelepípedo retângulo, que é um cara super desenvolvido, né, que vocês pegam direto, é um dos primeiros sólidos que vocês estudam e que é importante. O cubo é um caso particular desse cara, né, onde todas as dimensões são iguais. Atenção, o paralelepípedo ele não necessariamente precisa ser todo direitinho, todo acertadinho, tá? Só que quando eu falo que é um paralelepípedo retângulo, todas as faces dele são retângulos, tá? Não necessariamente de mesmo tamanho, isso depende do que eu estou fazendo. Tanto que aqui eu peguei um caso mais genérico possível, onde eu tenho as 3 dimensões diferentes, ok? Então, primeiro uma apresentação desses caras que eu estou falando, sendo que você certamente deve ter pensado o seguinte: cara, o cilindro não é um caso tão tranquilo para se analisar como esses outros 2, onde eu só preciso saber dos polígonos e trabalhar com isso. O cilindro é um sólido de evolução, então ele trabalha com uma ideia de circunferência, que é um negócio um pouquinho mais complicado. Então vem comigo aqui. Uma observação que eu não poderia deixar de fazer quando eu penso em cilindro é que, assim como também qualquer outro prisma ou qualquer outro sólido de uma maneira geral, eu vou falar daqui a pouco de cone, de pirâmide, também tem esse caso, eu não posso deixar de pensar nele tombado, né? Na inclinação que eu faço nele. O que seria aqui, por exemplo, um cilindro oblíquo. Pessoal, antes que eu me esqueça, eu queria falar de outra coisa também. O cilindro equilátero. Só uma nomenclatura especial que costuma cair no enunciado sem uma melhor explicação. O cilindro ele é equilátero quando a secção meridional dele, quando eu faço o corte aqui, tá? Eu vou ter um quadrado
tá? Secção meridional, quando eu fizer esse corte aqui bonitinho dele, vai dar um quadrado, ou seja, a altura dele é igual ao diâmetro. Mas voltando aqui ao nosso assunto, eu não queria deixar de comentar esse caso do oblíquo, porque é o caso onde aquela reta lá que eu falei com vocês que eu giro, chamada de geratriz, não coincide com a altura, tá? E nesse caso eu preciso sempre recorrer à geometria plana para poder fazer esses cálculos e relacionar esses dois caras. Para isso eu preciso da altura, da geratriz e da projeção, ok? Bom, aqui eu peguei o principal obstáculo quando eu falo de cilindro. O que acontece com o cilindro? A principal informação que fica ofuscada aí é como calcular a área lateral dele. A gente vai ver que para qualquer caso de sólidos com duas bases, eu vou separar. Quando eu quiser falar de área total, que é a área que forma a figura completa, vai ser sempre a área lateral mais 2 vezes a área da base. E no caso do cilindro, essa área lateral é um pouquinho mais complicada. Mas pensa no seguinte, quando você faz um trabalho da escola, você leva a cartolina geralmente enrolada, presa com elástico, correto? Então, aquilo ali não poderia ser um modelo de cilindro, só sem as duas tampas, as duas bases, né? Então, exatamente, quando você desenrola a sua cartolina, o que acontece? Você tem um retângulo, certo? Então, é nisso que você tem que pensar. Atenção, quem seria a base desse retângulo? A base desse retângulo é exatamente o comprimento da circunferência que estava enrolada antes. Então, você vai ter aqui que a base dele é 2πr. Se for o caso de um cilindro reto, que é o que mais acontece, eu posso falar, além da altura, na geratriz, né? Mas, fora isso, é um caso tranquilo. Se não der um retângulo, se for um cilindro oblíquo, você vai ter um paralelogramo cuja fórmula de cálculo de área é a mesma. Então, tranquilão de lidar com isso. Resumindo esses casos, você pode ir sem medo, sabendo o seguinte: quando eu quero falar de área, é isso aqui. Área total é a área lateral, que no caso de um prisma seria a soma de todas as áreas que comportam a minha lateral, somado de 2 vezes a área da base, porque como eu tenho duas, é só eu pegar, e as duas são congruentes como eu falei, é só você pegar e multiplicar por 2. Então isso aqui vale para todos, tá? Todos os sólidos de duas bases você pode usar isso aqui sem medo. E no caso do volume, eu vou ter a área da base vezes a altura. Pensando no cilindro, como é que ficaria aqui a nossa brincadeira? Se eu quisesse fazer a área total dele, seria 2πrh vezes a altura, se fosse um cilindro reto, 2πr vezes geratriz, somado com 2 vezes πr ao quadrado, que é a área da circunferência. Falando do volume, ficaria πr ao quadrado vezes a altura ou geratriz, dependendo da forma como a gente vai trabalhar. Ok? Então, meu povo, para continuar aquilo que a gente começou, segundo passo agora, a segunda parte, agora a gente vai falar de sólidos com uma base somente. Aí eu não tenho muito nem o que falar, só tem pirâmide e cone. Dentre as pirâmides eu separei o caso mais elegante da matemática, que é o tetraedro regular. O que é um tetraedro regular? É uma pirâmide onde todas as faces são triângulos equiláteros, ou possuem a mesma aresta, né? Tem que tomar só um cuidadinho com relação ao tetraedro, que não necessariamente ele precisa ser regular. Tetraedro é qualquer pirâmide de base triangular. Em especial, esse aqui é o regular, cujo todas as faces são triângulos equiláteros. Eu usei ele, que ele é muito legal para vocês perceberem uma coisa. Isso funciona com qualquer pirâmide. Ele tem uma facilidade que é o fato de todas as arestas serem iguais, né? Mas qualquer pirâmide que eu quiser, eu consigo do centro da figura, tá, ligando até, pode ser a um vértice do polígono que está na base, ou pode ser até o ponto médio, que aí no caso seria aquilo que aterroriza vocês, que é a apótema no caso. Por isso que eu sempre prefiro puxar para um vértice. Você consegue ligar e tirar um triângulo daí, tá? Convenientemente, eu aconselho você a sempre puxar um triângulo que contém a altura, tá? Para facilitar, porque aí Pitágoras, teorema de Pitágoras, vocês tiram mole. Nesse caso aqui, eu pensei o seguinte: se eu ligar o centro de gravidade do triângulo que está na base, que é um triângulo equilátero, até o vértice, eu vou ter a base desse triângulo retângulo que eu estou falando. Na aresta aqui, chamada de aresta lateral, o valor é L. A
o cateto que está vertical aqui vai ser a altura da pirâmide, no caso aqui o tetraedro regular. Agora, quem seria esse cara? Quem seria essa base? Você tem que pensar o seguinte, como eu falei, sempre você vai projetar aqui, usando a altura, de modo que ela fique no centro de gravidade da figura. Se é um triângulo equilátero, onde fica esse centro de gravidade? No baricentro. Se é o baricentro, ele tem aquela propriedade, né? Divide uma razão de 2 para 1. Se eu considerar a altura inteira, essa parte aqui vale 2/3 dessa altura da base. Então, sempre você consegue usar essa relação do tetraedro regular. Essa basezinha, se você jogar para o vértice, vai valer 2/3 da altura do triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2. Ou se você preferir o apótema, gosta de emoções mais fortes, se você quiser usar o apótema, você vai usar 1/3 da altura do triângulo equilátero. Só cuidado, com o apótema você precisa considerar a altura da face lateral, mas coisa tranquila. Relaçãozinha básica de Pitágoras, igual a gente fez parecido lá no cilindro, e vamos fazer agora aqui também no cone. O cone, assim como a gente pensou no cilindro, também é um sólido de revolução. Eu vou manter aqui um eixo e vou fixando uma aresta, se eu quiser só a superfície lateral, e girando, tá, a uma mesma distância do centro de qualquer ponto que você queira no eixo, você vai fazer um cone reto, bonitinho como esse aqui. Não necessariamente precisa ser assim, pode ser um cone oblíquo, mas aí funciona do mesmo jeito que o cilindro oblíquo que a gente pensou na primeira parte. Chamei a atenção para esse cara pelo seguinte, você consegue uma relação também aqui nesse triângulo retângulo muito conhecida, tá? Que é a altura do cone ao quadrado mais o raio da base ao quadrado é sempre igual a geratriz ao quadrado quando eu estou falando de um cone reto. Se for oblíquo, você consegue se safar tranquilamente pensando nos triângulos quaisquer, né? Usando lei dos cossenos, lei dos senos, que muito rapidinho você consegue revisar para esse aqui da UERJ, que é o que está à vista aí. Bom, então vem comigo aqui para a gente ver mais um detalhe. Como eu só citei no cilindro equilátero, eu agora quis deixar claro aqui no cone equilátero como é que funciona a estrutura desses sólidos. No caso do cone equilátero, não é mais um quadrado, vai ser um triângulo equilátero também. Ou seja, qualquer geratriz que eu quiser, como todas elas vão ser iguais, vai ter a mesma medida do diâmetro da circunferência que está na base. Então, por exemplo, achar a altura fica muito fácil, porque é a altura do triângulo equilátero, que eu já falei lá, L raiz de 3 sobre 2. Fica muito tranquilo. Como a base é PR ao quadrado, calcular o volume de um cara desse é muito fácil. E atenção, no enunciado vem dizendo só cone equilátero. E você tem que lembrar o que é, por isso que eu chamei a atenção aqui. Do mesmo modo que eu pensei no cilindro, um outro possível obstáculo para o aluno que está revisando ou está vendo pela primeira vez os sólidos da geometria espacial é como é que seria a superfície lateral, como calcular a área lateral de um cone. Aqui a gente vai ter, como um caso geral, para qualquer sólido com uma base, que a área total vai ser sempre a área lateral mais a área da base, certo? Porque agora só tem uma base. Agora, quem seria essa área lateral? Sendo uma pirâmide, você vai pegar os triângulos que estão no lateral. Agora, e somar todas as áreas. Agora, se for um cone, como é que ficaria? Todo mundo já ajudou, pelo menos na festa de criança, do sobrinho, do vizinho, a montar o chapeuzinho de festa, certo? Então, como é que ele vem? Ele vem esticado para você encaixar essa parte naquela parte lá, virando um cone, só sem a base para você encaixar a sua cabeça, é óbvio. Mas aí como é que fica aqui no nosso caso aqui? A área lateral vai ser a área desse setor, tá? Então tudo depende da informação que o cara te dá. Como eu fecho naquele formato de um cone, fica complicado o cara te dar esse ângulo, a menos que ele idealize essa questão misturando com alguma outra parte, sendo uma questão que envolva outros conhecimentos. Mas geralmente é muito difícil calcular esse ângulo. O que acontece mais é ele te dar isso aqui que é a geratriz, você precisa saber, você calcula pelaquela relação que a gente viu, e qual é o tamanho desse cara todo, que na verdade é o perímetro da circunferência, né? Pensa que quando você fechar o chapeuzinho lá, no caso, você vai ter exatamente a circunferência da cabeça. Então, esse cara aqui nada mais é do que 2πr. Se você quiser calcular a área desse setor, você sabe que é L, que é o comprimento de um setor, da abertura dele, vezes o raio sobre 2. No caso aqui fica o quê? 2πr vezes G sobre 2, ou seja, πrg. Ok?
Tranquilão. Então, generalizando para esse tipo de sólido, eu consigo, mais uma vez, área total é sempre área lateral mais área da base, pensando de um modo bem genérico, e o volume agora vai ser 1/3 do que a gente tinha antes. Quer fazer uma demonstração disso aqui muito fácil? Pensa num copo, certo? E uma taça, onde a boca vai ser a mesma coisa. Você consegue, e a altura deles precisa ser a mesma. Você consegue sempre encher o copo cilíndrico com 3 taças daquela. Então é uma coisa que experimentalmente você consegue tirar muito fácil. Então é só você observar que quando eu tenho 2 bases é só área da base vezes altura. Agora se eu só tenho uma base é 1/3 daquilo que a gente tinha antes. Então área da base vezes altura sobre 3. Tranquilo? No nosso momento final da geometria espacial de hoje, separei os sólidos sem base, entre aspas, porque na verdade não existe isso, né? Eu estou considerando que você entende como base aquilo que a gente apoia no solo. E não podia fechar nossa aula sem falar da esfera, que é o caso mais complicado de todos os sólidos da geometria espacial. É engraçado que as pessoas costumam achar a esfera um sólido complicado, mas por ela ser tão complexa de se chegar no formulário final, se torna muito tranquilo, porque você não tem muito para onde correr, você só tem isso aqui. Então a informação é muito tranquila. O que acontece? Quando eu falo de área total na esfera, troca um pouquinho o nome, passa a ser área da superfície. Porque não faz muito sentido falar em totalidade quando não tem soma de partes. A superfície já é a casca completa, né? Se você pensa numa laranja, numa melancia, alguma coisa, se bem que a melancia foge um pouco, mas pensando num modelo perfeitamente esférico, se você quer saber o quanto você gasta de tinta, por exemplo, para pintar uma bola de Natal, você precisa pensar na área da superfície. Como é que fica esse negócio? É 4πr ao quadrado, não tem fuga, não tem para onde correr. Se você quer saber do volume da esfera, ou seja, o quanto de líquido você tem na laranja, você precisa saber que é 4/3 de πr ao cubo, não tem fuga. O que pode cair de a mais, assim, de extra numa esfera, é o cálculo do fuso e da cunha, que eu não sei por que as pessoas costumam achar algo absurdo, se no entanto se resume a uma regrinha de 3 que você aprende lá no 7º ano. Então vamos lá, o que acontece? O que é isso? Pensa no seguinte, as pessoas costumam comparar muito isso com a tangerina pela facilidade de extração do gomo. Mas quando você corta uma fatia de uma melancia, tá? Você tem aquela casca verde, que é por onde você segura, que seria um exemplo de fuso, tá? Pensa no fuso horário da geografia também, naquela regiãozinha ali do planeta que eles separam para definir um horário de acordo com a passagem e tudo mais do Sol, da Lua. Então o que acontece? E a cunha seria já a parte vermelha da melancia. Então, quando eu falo de cunha, eu estou falando diretamente de volume. Quando eu falo de fuso, eu estou falando de área. Como é que eu faço para me livrar disso? Muito tranquilo. Regra de 3. Para saber mais ou menos como é que vai ser a abertura, o quão espesso vai ser aquela parte verde da melancia, eu preciso de uma abertura angular qualquer, um θ qualquer. Esse θ pode ser qualquer angulação que você quiser, tá? Então, se eu tivesse a volta completa, seria 360 graus, correto? Pois bem, 360 graus está para a área da superfície completa que a gente acabou de lembrar que é 4πr ao quadrado. E quando for θ a minha abertura? Aí depende, tranquilo, mas vai ser a área do fuso. Então, 360 está para 4πr ao quadrado, assim como o θ está para a área do fuso. Multiplicou, cruzado, saiu, fez a simplificação necessária, fica muito tranquilo. A mesma coisa para o volume da cunha. Caiu na questão, o quanto de líquido eu tenho numa melancia cuja abertura é de 60 graus, por exemplo. Você vai jogar, 360 está para o volume, que é 4/3 de πr ao cubo, e 60 graus, no caso que é o θ aqui, seria para o volume da cunha. Coisa bem tranquila, molezinha. Só chama atenção para o seguinte, às vezes você nem precisa fazer todo esse algebrismo. Se você sabe, por exemplo, que 60 graus é o θ, 60 graus representa que parte de 360? 1/6. Então você pega o volume e divide por 6. Fica muito tranquilo. Como toda regra de 3 envolvida com a geometria, você tem um pano de fundo da parte da figura, seja na geometria plana ou do sólido, seja na geometria espacial, para pensar na fórmula total e dividir pela parte que você está trabalhando. Coisa muito tranquila. Então vem comigo aqui para a gente ver um negócio. Eu não queria deixar de fechar esse resumão do Projeto X para a UERJ sem comentar duas coisas que são importantes e fogem um pouco daquilo que eu falei da divisão original.
que é a relação de Euler, aquela clássica, né? Às vezes o problema te dá o número de vértices, o número de faces, que é o mais padrão possível, e que é a aresta. Você quer saber a aresta? Vamos fazer amor a 2. Vamos fazer amor a 2. Uma proposta bonita para fazer matemática, né? Então o que acontece? Não, eu tenho face, tenho aresta, quero saber vértice. Vamos fazer amor a 2. Não, eu tenho vértice, aresta, quero face. Vamos fazer amor a 2. Fazendo amor a 2 você resolve tudo. Então a relação entre o número de vértices, faces e arestas é sempre essa, tranquilão, molezinha, tá? Só cuidado com o tipo de problema que pode querer te enrolar, mas o esquema é muito tranquilo. Outra coisa super importante é o seguinte, os sólidos semelhantes. Isso é muito importante, porque na geometria plana a gente trabalha com a semelhança de triângulos, que é um assunto abordado para cálculo de tamanho de, por exemplo, um prédio, coisa que engenheiro trabalha direto e a gente tem uma certa dificuldade sem os aparelhos padrões, né? Então você usa muito semelhança. E o mesmo acontece nos sólidos. Só que lembra de um detalhe, na semelhança eu falo, a base de um triângulo está para a base do triângulo de acordo com o K. Quem é esse K? É a razão de semelhança. Mas aí eu estou trabalhando com uma parte e uma parte, sempre com uma dimensão, comparando com o K. Aqui não, aqui a gente começa a trabalhar com algo a mais, a gente está trabalhando com a terceira dimensão. Se eu estou falando de área, pensa no triângulo, que é uma área super básica, é base vezes a altura sobre 2, correto? Quando eu penso na base pela altura, eu estou trabalhando com duas dimensões. Então não faz sentido eu pegar o K puro. Eu tenho que pensar no K ao quadrado, porque eu estou multiplicando uma coisa pela outra. Pensa no losão, que já não é mais uma fórmula que todo mundo lembra com tanta facilidade, mas é diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Estou pegando duas dimensões e estou fundindo. No caso aqui da geometria espacial, eu posso fazer isso tranquilamente. Tá? Graças a uma parte da matemática chamada homotetia, eu consigo garantir que isso vai funcionar também nos sólidos. Então como é que vai funcionar o esquema? Se eu estou trabalhando com área, por exemplo, aqui de um quadrado, de um retângulo, seja o quadrilátero que for, se eu considerar que isso aqui é um retângulo, por exemplo, eu vou pegar uma dimensão pela outra. Então é razão ao quadrado. Então, área da grande para a área da pequena igual a uma constante ao quadrado, seja ela qual for. E se eu não quiser, o programa me dá uma informação que me ajuda a fazer o contrário. Área pequena para a área da grande. Filhão, vai dar no mesmo. De qualquer maneira eu vou estar trabalhando com uma constante, seja ela inteira ou não. Não estou dizendo que é o K, pode ser um número qualquer. Tá? Então se eu comparar áreas, eu vou estar falando com K ao quadrado. Se eu comparar volumes, aí já rola uma terceira dimensão. Vamos pensar no cubo. É A ao cubo, né? A vezes A vezes A. Estou falando de 3 dimensões. Então eu tenho que pegar aquele K lá da semelhança e multiplicar sucessivamente 3 vezes. Então vai ficar o K ao cubo. Isso vai me ajudar, por exemplo, no cálculo do tronco. O que seria o tronco? Se eu estou falando do volume de uma pirâmide, e aí eu corto a parte de cima da pirâmide, sobra aquilo que a gente conhece como tronco. Você consegue, com essas duas relações, fugir daquele formulário absurdo de fórmula de tronco, que é um negócio que, dentre várias fórmulas que você vai decorar para o vestibular, aquela dali vai ser uma fórmula que a possibilidade de cair é muito pequena, apesar de existir. Mas você, com essa semelhança, que é algo muito mais importante, e é algo que você já guarda da geometria plana, tu consegue se safar desse tipo de problema com muita facilidade. Espero que você esteja tranquilo, consiga mandar bem nessa prova da UERJ, assistindo o Projeto X, acompanhando essas aulas e tirando essa onda aí de uma maneira bem resumida, você deixa os seus adversários assim, com esse tipo de cérebro, porque você está muito acima deles. Então, tranquilidade, tamo junto, estou com vocês, porque aqui sou mais vocês.